Olá, amigos e amigas, estamos aqui novamente para mais um momento de partilha da história dos 60 anos da Rede Calábria. E nós estamos novamente com um convidado muito especial, inclusive internacional, que é o irmão Gedovar. O irmão Gedovar é o nosso ecônomo geral da congregação. Ele teve uma longa participação na delegação brasileira aqui em Porto Alegre. Foi um dos diretores gerais aqui da Rede Calábria também. E queremos dar as boas-vindas então ao irmão Gedovar, primeiramente, dizer que é uma alegria poder ouvi-lo, né? Pois ele também faz parte desta história, dessa linda história de 60 anos da Rede Calábria. E irmão Gedovar, esse espaço é muito nosso, é um espaço de partilha, de comunicação com os nossos colaboradores, com os nossos benfeitores, com os nossos parceiros aqui da Rede Calábria. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Padre Gustavo. Boa tarde a todos, boa tarde à direção do Calábria, da Rede Calábria, dos benfeitores, das instituições que fazem parte desta rede de assistência Calábria. Como vocês sabem, eu sou o irmão Gedovar Nazari. Eu trabalhei aí em Porto Alegre, sou filho do Rio Grande, trabalhei aí em Porto Alegre diretamente por muito tempo no início da minha vida pública, vamos dizer assim, na congregação. Trabalhei na Restinga, no Centro de Promoção da Infância e da Juventude. Depois, no ano de 2003, eu desenvolvi um trabalho diretamente aí no economato da delegação e tive a possibilidade, assim, de trabalhar uns anos como diretor-geral do Calábria. E realmente, para mim, foi uma experiência muito importante nesse período ali, da minha estadia como diretor do Centro Calábria. Então, no Calábria, eu desenvolvi uma atividade de diretor-geral num momento de grande mudança, eu acho, né, de rumo, uma encruzilhada para o Calábria naquele momento. E pude, assim, vivenciar assim, uma experiência muito positiva. E fico muito contente, assim, de ver o Calábria que seguiu esse caminho e que hoje é aquela rede de assistência que faz um bem enorme aí para o município de Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Irmão Gedovar, assim, ó, você relata que foi um tempo bastante importante esse, né? Qual você acha que foi o maior desafio, assim, na sua estada, neste período que você transitou por esta terra, né? Por esses nossos espaços? O que você consegue identificar algo assim que foi bastante empenhativo e que foi positivo depois para gerar todo esse novo? Sem dúvida nenhuma, o grande desafio foi, vamos dizer assim, nós exercitarmos assim uma mudança, iniciar uma mudança cultural, vamos dizer assim, no Calábria, mas também na delegação Nossa Senhora Aparecida. Essa mudança, eu diria, assim, em cada lugar, em cada instituição, tinha as suas características, né? As suas características. Por exemplo, no Calábria, a gente tinha que se abrir para a comunidade, se abrir para o município, ver a necessidade que nós tínhamos de assistência, qual era a demanda real do município de Porto Alegre, principalmente.
E isso nos custou um pouco, nos custou um tipo de organização, né? Um tipo de nova organização, um tipo de comunicação diversa com o território, com a comunidade, um tipo diferente de gestão, né? De gestão, se abrir mais para uma gestão também, vamos dizer assim, uma ótica política relacional, né? Com a comunidade. Eu acho que esse foi um dos pontos principais, que a gente conseguiu vislumbrar e se envolver nesse debate, nesse crescimento, nessa necessidade de superar esses nossos desafios, essas nossas limitações. E depois um outro ponto fundamental, que esse é mais interno, é a gente começar a iniciar a trabalhar com programação, com planejamento, com desenvolvimento e com avaliação. Então, a gente começar a trabalhar com indicadores, com estratégias, com aquilo que a gestão moderna hoje exige. Isso também, internamente, foi uma grande mudança cultural do Calabria naquele momento. É interessante isso, porque isso acabou gerando realmente uma cultura, né? Porque hoje, em todas as nossas atividades, né? Estou falando além do Calabria, né? Todas elas já têm isso muito consolidado dentro de si, né? Essa necessidade de não fazer somente as coisas por fazer, mas fazer com estratégias, com planejamento, com organização, né? E não só, mas também mensurando os resultados, né? Os indicadores, né? E acompanhando eles, né? Esse acho que é o fator. Eu acho, Gustavo, que essa experiência que a gente fez no Brasil e aí no Calabria, que o Calabria sempre foi dissemos assim, as raízes, aquilo que impulsionava esse modelo assim de gestão, e eu fico contente porque deu resultado positivo em todo o Brasil. Hoje eu estou no Economato Geral aqui na Itália, aqui em Verona, e a gente está trabalhando esse projeto. A gente está trabalhando esse projeto com todas as delegações no mundo que a gente tem, em todos os continentes. E a gente vê isso como um fator muito importante de desenvolvimento da nossa missão. Eu digo, a gente faz isso não porque nós queremos ser, assim, modernos ou atualizados, mas a gente dá uma assistência melhor para as nossas pessoas, para o nosso objetivo que nós temos na nossa missão, para dar uma assistência melhor às pessoas e dar uma assistência a mais pessoas. A mais pessoas. Eu lembro que ali no Calabria, em 2003, nós atendíamos em torno de 300 crianças, 300 crianças que a gente atendia anualmente nos cursos profissionalizantes, com muita dificuldade. Para fazer essa assistência ali. E hoje eu te pergunto, quanto é que vocês estão assistindo? Somente o ano passado foram mais de 200 formandos, né? Anualmente, né? Então Exato. a gente já... E não só, hoje nós já estamos ampliando além do núcleo Calabria para outros núcleos, né? Já temos um núcleo de trabalho educativo, por exemplo, lá na Restinga, temos agora a escola startup lá na Bom Jesus, né? E vislumbrando outros caminhos, né? Que poderá também assim atender mais, ampliar mais os serviços, né? Beneficiar mais e impactar sempre mais jovens, né? Mas com certeza hoje são mais de 400 jovens somente na educação profissional aqui no centro, né? Então, para ver... Mas fora todos aqueles outros que vocês atendem, né? Idosos, Justo. Escola, são 30 projetos. Pré-escola, tu pensa, né? Diretamente... Então, foi um modelo que fez desenvolver, eu acho, o centro, né? Fez olhar fora de si, né? E que crescer. Eu lembro que nas dificuldades que nós tínhamos mesmo de sair do Calabria para abrir outras atividades fora, era quase uma coisa impensável.
difícil. E hoje, eu sei que vocês hoje estão tendo que frear, dizer, não pegamos, porque senão, né? Estamos com mais de 30 assim, projetos em andamento, né? Em 13 bairros de Porto Alegre, né? Estamos agora com possibilidade de abertura em outros municípios, inclusive, e diretamente são mais de 8.000 assistidos, diretamente. Pensa. Então eu acho que aquele modelo cultural que a gente iniciou a pensar, né, naqueles tempos, nós fizemos o primeiro planejamento em 2005. Se você vê, o primeiro planejamento circunstancial saiu em 2005, com muita dificuldade. Nós treinamos, nós fizemos curso, e passo por vez, né? Foi aqueles passos que se você vai nos teus arquivos lá, Gustavo, no centro, eu acho que é interessante resgatar o primeiro planejamento, e tu lê ali algumas coisas que tinha muito importante. Estratégias simples, porém ideias claras. Por exemplo, eu lembro que nós dissemos assim, um fator: nós vamos ter que encontrar meios para ampliar nossa atividade da assistência, fora da área de produção. Porque a produção era só para investir em tecnologia e infraestrutura. Só. Não para investir na manutenção da escola, por exemplo. Nós tínhamos que encontrar outros recursos. Então nós fomos buscando outras fontes de financiamento. E aí nós encontramos muitos parceiros, muitas possibilidades. E aí fomos crescendo. Nós fomos mudando a nossa cultura de relação. Nós éramos muito, muito fechados, nós mesmos, e fomos se abrindo para a comunidade. Que bacana, e isso que bom. Que eu acho que deu a vida à organização. É isso que eu falo muito hoje, que um dos pilares da sustentabilidade de uma gestão é a relação com a comunidade. Eu tenho que ter essa relação. Eu acho fundamental isso. Irmão Getavara, isso já são lembranças positivas, eu creio que são lembranças também que marcaram sua trajetória aqui na rede, né, no Calábria. Mas tem um fato que marcou, impactou sua vida positivamente, ou vários fatos até, inclusive, que foi assim bastante bonito da sua estada aqui. Tu tem uma recordação também nesse sentido, além dessas que tu já partilhou? Eu tenho muitas, Gustavo, ali, muitas experiências positivas, experiências, dizendo assim, modelos que deram certo. Eu posso contar muitos, assim, projetos importantes que a gente conseguiu. Por exemplo, o primeiro SAS, SAS chama ainda SAS? SASI, que a gente conseguiu ali para o Calábria, que ainda hoje funciona. Quando eu vou lá, eu vou visitar eles lá. Nós conseguimos o primeiro, foi um sucesso. Tá? E as crianças já tinham ali, né? Já precisavam disso, mas a gente não tinha. A gente trouxe para dentro. Outro passo importante foi a primeira escola que a gente assumiu lá, a escola Santa... Nossa Senhora da Assunção? Nossa Senhora da Assunção. Tá? Pô, também foi um passo, aquilo lá não foi um passo fácil, foi muito discutido, muito pensado, né? Era a gente sair da Aracaju 650, era ter outra visão. Isso aí custava pra gente, né? Mas eu acho muito mérito aos nossos colaboradores que nós temos, que eles se propuseram a fazer esse caminho, né, de pensar, de sair de si mesmo, de buscar outros projetos, outros meios. Eu acho que é aquilo que a gente tem dentro para servir. A gente está aí, o Calábria sempre foi para servir aquilo que a comunidade precisa, para os mais pobres. Então a gente buscou essas, e graças aos colaboradores, eu acho que a gente... Depois, outra experiência muito bonita que eu acho, por exemplo, sair também da questão só educação profissional, para assistência, para escola, para os idosos, para Casa Família,
pô, é um leque aí de atividades fantásticas, né? E que o Calabria hoje é protagonista, não? E é considerado, e, e o pessoal sabe que quando está na mão do Calabria, sai um serviço bem feito. Realmente, acho que essa história é interessante ser recuperada, porque é graças a todas essas iniciativas que hoje também o Calabria tem um reconhecimento muito grande aqui em Porto Alegre, né? E foram iniciativas assim bem ousadas, poderíamos dizer assim, para a congregação, para a época, mas também para toda a nossa instituição, né? Que bom recuperar tudo isso e ver assim os frutos hoje se desenvolvendo, né, se consolidando ou tomando também um corpo ainda maior, né? Uma outra coisa, Gustavo, eu gostaria de salientar, me desculpa, assim, rapidinho, uma coisa que, por exemplo, a gente também, eu acho que a gente nasceu ali, a gente começou a refletir ali, era fazer gestão e carisma, era a ideia na época, né? Gestão e espiritualidade, gestão e carisma, gestão... então, eu acho que uma coisa que também ali a gente conseguiu isso, a gente crescer, ter uma boa gestão técnica, sem perder as características que vêm do nosso carisma. Ó, aquela da assistência ao pobre, ó, as pessoas que precisam, aquela questão do espírito de família, ó, essa relação horizontalizada, né? A participação, que hoje a gente fala de colegialidade, né? Os conselhos de administração, que operacional, aí, que sempre funcionou desde o início, foi também um protótipo, vamos dizer assim, que cresceu, que se desenvolveu. Hoje nós temos em todo mundo esse modelo, né? Bonito. Certo. Em todo mundo nós temos os conselhos, né, que nasceram aí. Eu acho que foi todas essas coisas que marcaram essa fase, vamos dizer, de gestão. Bacana, que bom isso. Irmão Gedovar, que mensagem você deixaria para o Calabria, ou melhor, para os tempos vindouros, né? Hoje são 60 anos, nós estamos celebrando essa data bonita, esse marco dentro da rede, mas virão outros, né? E quem sabe as gerações futuras também poderão se beneficiar de tudo isso. Que mensagem você deixaria para o Calabria do futuro? Eu diria assim que o Calabria e todas as organizações, elas devem estar sempre abertas para o novo, não se fechar, não ter medo de mudar, sempre com aquela meta estratégica de grande visão, que é o nosso carisma. Você faz essas mudanças, tu faz uma gestão bem feita, tu te abre para as novas necessidades que vão vir, novas tecnologias, porém sempre em função daquele carisma que faz parte da nossa instituição, da nossa congregação, que deixou para nós São João Calabria. Aquele de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, testemunhar que Deus é Pai, então que nós somos irmãos, e que nessa visão a gente dá assistência, estamos disponíveis a dar prioridade para as pessoas mais frágeis, como acontece em todas as famílias, e também aquela disponibilidade dos membros de se ajudarem, de se darem uma mão. Eu acho que é isso que o Calabria e as nossas instituições devem continuar fazendo. O Calabria está nesse caminho e não deve perder essa visão também de futuro. Que beleza! Irmão Gedovar, foi bom ter estado com você nesses minutos, né? Eu acho que a gente vai revisitando, né, esses passos importantes que foram marcos, divisores de água, até eu diria, né, do Calabria, e o quanto foi importante esses momentos, a sua estada por aqui, para que a gente pudesse hoje
também dar continuidade a essa belíssima história também de superação, por que não, né? De superar certos conceitos, de superar certos medos, né? Avançar também para outros recantos, né? E nós estamos aqui hoje sendo beneficiados de todo esse trabalho, do vosso trabalho, né? E nós agradecemos também por você também, dentro da sua agenda um tanto, né, bastante intensa, né, como econômico geral, também priorizar esse momento para que a gente possa registrar isso dentro da nossa história, a sua estada por aqui. Desde já, muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, essa possibilidade de você fazer eu lembrar desses bons momentos que eu passei aí, né? E por essa história também feita pelo Calab, e agradecer todos vocês que trabalham aí nessa instituição e que levam adiante essa maravilha dessa atividade aí que favorece milhares de pessoas dentro da visão do nosso carisma. Muito obrigado. Valeu, Um abraço Gedovar. a todos. Obrigado. Tchau. Outro para ti também.